Muito bem, pessoal. Prosseguindo, já vimos aí as coisas que a gente pode fazer no PHP sem saber programar. Existe uma diferença, né, por exemplo, entre os CMS, aquelas ferramentas que eu mostrei para você, o WordPress, por exemplo. O WordPress, né, ele é um gerenciador de conteúdo. O objetivo dele é você instalar e você usar como se fosse um site, colocando conteúdos, etc. E existe uma diferença deles para os frameworks. Nós vamos falar agora sobre frameworks. O que é um framework, né? E quando usar e quando não usar um framework. A questão do framework é muito polêmico, né? Tem gente que é contra, radicalmente contra, né? Pessoas que acham que a pessoa que usa framework não pode ser um programador. A minha posição em relação a frameworks é a seguinte: se você está aprendendo a programar, se o seu objetivo é se tornar um programador, então você esqueça as frameworks, não use nenhuma framework. Porque a framework ela vai facilitar o seu caminho. O objetivo de um framework é facilitar, agilizar o processo de a codificação. Ele vai agilizar a codificação através de vários recursos e bibliotecas prontas, funções prontas, enfim, várias coisas ele vai agilizar. Então, se você está aprendendo a programar, se o seu objetivo é ser um programador e você está aprendendo a programar, você precisa esquecer que existe framework. Por quê? Porque você tem que ser capaz de criar as suas próprias funções, as suas próprias classes, as suas próprias bibliotecas, as suas próprias ferramentas. Você tem que ter esta capacidade de fazer isso. Senão você vai ficar preso no código de alguém. Você vai ficar preso na ferramenta de alguém. Tá? Deixa eu definir aqui para você o que é framework. Então, a segunda definição que eu peguei aqui do Wikipedia diz assim, ó, framework é uma estrutura de suporte definida em que um outro projeto de software pode ser organizado e desenvolvido. Tipicamente, um framework pode incluir programas de apoio, bibliotecas de código, linguagem de script e outro software para ajudar a desenvolver e juntar diferentes componentes no seu projeto. É mais ou menos assim, ó, um monte de gente que sabe programar mais do que você, eles desenvolvem várias coisas e eles percebem que essas coisas se repetem. E aí toda vez que você vai fazer isso, né, você vai usar as mesmas coisas. O que eles fazem então? Esse monte de gente, né, que é mais inteligente do que a gente, eles então organizam essas informações e criam bibliotecas, criam subprogramas, organizam o código, facilita esse código, deixa isso de forma encapsulada e aí eles criam alguns outros scripts, algumas coisas, para que você possa acessar aquele código sem necessariamente você entender o que está por trás, ok? Então, junta tudo isso e você tem um framework. Na verdade, você tem uma ferramenta onde vai agilizar o seu processo de programação e no final você vai ter um programa pronto. Deu para entender? Não, né? Por exemplo, digamos que você vai conectar um banco de dados. Todo mundo sabe como é que se conecta um banco de dados, seja qualquer forma. Você vai ter que chamar o banco de dados, colocar o e-mail, colocar a senha, colocar um monte de coisa. Você tem que chamar essas funções todas as vezes. Então, o framework ele já faz um monte de funçõezinhas, já exemplo, né, de manipulação de banco de dados. E aí, por exemplo, vamos imaginar que você queira fazer uma consulta. Ao invés de você usar toda aquela estrutura, você você usa, por exemplo, consultar. Aí coloca os parâmetros e pronto, já usa. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, eu estou fazendo um exemplo muito mesmo por cima. Só para você entender. Então, isso é o framework. Aí, com essas facilidades, você consegue ter agilidade. Agilidade para você desenvolver os seus programas. Aí você me pergunta, isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo, isso é muito bom. Mas isso é bom quando você está pronto e preparado para você fazer isso. Então, como eu estava dizendo, se você está começando a programar, você tem que entender como é que você chega a conectar um banco de dados. Como é que faz isso? Como é que eu faço um upload de um arquivo? Qual é o código que está por trás disso tudo? Ora, você é um programador, então você precisa compreender desse processo.
Se você já usou, se você já sabe, aí não tem nenhum problema você usar um framework que simplesmente chama lá uma função e já faz, coloca os parâmetros e já faz o upload. Isso é totalmente independente. Mas se você está aprendendo, não use framework. Sempre é o meu conselho se você está aprendendo, não use framework. Você quer saber uma grande desvantagem também do framework? Você fica preso, quando você se vicia em framework e você não entende da linguagem, você fica preso àquele framework. Se de repente a linguagem evolui e o framework não, você perdeu muito tempo da sua vida e os seus programas que você já fez, para você migrar para o outro, você vai ter um grande problema, certo? Então, entenda o código primeiro, depois você utiliza o framework. A grande vantagem do framework é aquela história, né? Se você tem um programa para você desenvolver e aí você tem uma semana para você desenvolver, então você já tem lá tudo pronto. Você simplesmente usa as ferramentas, os conhecimentos, pega as regras de negócio e rapidinho você tem o seu sistema. Então, como você pode ver, tem os prós e tem os contras. Mas o meu grande foco é o processo de aprendizado. Se você é iniciante, não use framework. Use o código, use a linguagem mesmo. Entenda todos os processos. Depois que você entende tudo isso, aí eu aconselho, inclusive, você utilizar framework para você não ficar inventando a roda, né? Você, inclusive, se for o caso, você pode criar o seu próprio framework. É perfeitamente possível. Tudo que alguém fez, pessoal, é perfeitamente possível. Deixa eu mostrar aqui para você quais são os principais frameworks que existem no mercado hoje. Existe o Zend, né, o maior de todos, né? O Symfony, o Coordinate, o Laravel, o Cake PHP, o Kahama, o PHP MVC, o Slim, o Falcon, o Aura e muitas outras, né? Aí você me pergunta, Jailton, qual é o melhor? Pessoal, não tem melhor e não tem pior, né? Sempre tem o que você quer fazer. Como não é o escopo desses vídeos explicar cada um desses frameworks, o objetivo é mostrar o que é um framework, quais são os que existem, eu não vou tentar discorrer aqui sobre nenhum deles, tá? Mas uma coisa é certa, pessoal. Sempre você tem que ver, não existe o melhor e não existe o pior. Existe aquele que atenda à sua necessidade. Tá? Então, por exemplo, o Zend, por exemplo, é um framework poderosíssimo, mas ele é muito grande, digamos assim, né? Às vezes é um pouco mais complexo. Se você quer algo mais simples, pega o framework mais simples, vai usar, vai resolver o teu problema. Então, na programação, não existe o melhor, não existe o pior. Existe aquele que satisfaz aquilo que eu preciso. Às vezes uma coisa por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui rápido. Qual é o melhor, Java ou PHP? Não existe melhor, não existe pior. Se o meu problema é desenvolver um sistema enorme de corporação, eu vou usar o Java, porque o Java é mais potente para isso. Mas se eu estou precisando utilizar um sistema rápido e melhor, eu vou usar o PHP, certo? Então, enfim, por quê? Porque para eu desenvolver um sistema pequeno em Java, eu vou gastar um tempo enorme para fazer uma coisa simples que eu posso fazer em outras linguagens. No Delphi, por exemplo, enfim, em outras linguagens, ok? Então, tenha em mente isso. Na programação, não existe melhor, não existe pior. Existe aquele que vai atender à sua necessidade. Então, se você realmente... E outra coisa, você tem que entender, se você está aprendendo a programar, você nunca deve ficar preso em PHP, em Java, em Delphi, em C#. Você tem que ficar preso naquilo que você precisa. Às vezes, você desenvolve melhor numa linguagem, às vezes você desenvolve melhor numa outra linguagem, tá? Cada linguagem tem o seu ponto forte, cada linguagem tem o seu ponto fraco. Então não seja aquele programador que, eu programo em PHP, nenhuma das outras linguagens presta, nenhuma das outras linguagens funciona. Não é bem assim, não é bem assim, ok? Tá? Então, o objetivo desse vídeo, que eu até fugi um pouquinho do assunto, era falar sobre frameworks. Então, quando que você usa frameworks? Quando você estiver preparado, quando você já entender de programação, no caso aqui de PHP que a gente está falando, quando você já consegue desenvolver seus próprios sistemas, se tirar todas as ferramentas gráficas, se você for capaz de desenvolver o seu sistema, nessa hora você está no ponto de usar framework. Porque agora você já entendeu da linguagem, agora você precisa de agilidade. Eu, pelo menos, não uso framework em momento algum, porque eu gosto de estar sempre praticando código, para que a gente, até porque a gente dá aula e aí a gente esquece às vezes os códigos, então quando a gente pratica os códigos fica mais fácil da gente estar sempre lembrando, tá certo? Então é isso aí, pessoal.
esse foi um pequeno detalhe sobre o framework para você, se de repente você está estudando aí e não sabe o que é Zend, o que é Symfony, isso aqui são frameworks. Esses frameworks não vão substituir o seu estudo da linguagem PHP. Então estude a lógica, estude a conexão com o banco de dados, estude os arrays, estude as funções de string, estude todas as funções primeiro e depois você então pode utilizar o framework sem problema nenhum. Um grande abraço e até o próximo vídeo.